conta. Nossa. Ruim. Aqui. Boa noite, adoro muito barulho. Tem muito barulho aqui? É. Ah, é o meu colar, tá bom. Não, chiando. Tá chiando? A gente vai resolver. Ficou 2 semanas sem, o povo perdeu né? Aí, pronto, resolvemos. E aí, o que vocês fizeram de bom nessas 2 semanas? Conta pra gente. A gente ficou aí nesse tempo descansando, meditando, relaxando, né? Fazendo as nossas meditações, buscando orientação para os nossos mentores. A gente também ficou aí preparando o curso de baralho cigano que começa logo agora. Daqui a pouquinho a gente vai colocar informações para vocês. Então a gente tem assim, veio cheio de ideias, com um monte de coisa aí para falar para vocês, para trazer de orientações para vocês com relação ao nosso programa. A gente pode chamar de programa, né? Por quê? Né? A gente fala de programa porque na verdade se tornou mesmo um bate-papo. A gente fala sobre assuntos relacionados ao tarô. A gente está aqui há 6 meses, né? Acho que tem mais de 6 meses. A gente começou ano passado, né? Falando sobre tarô, mas sempre com esse objetivo de não só falar sobre as cartas, sobre os oráculos. Na verdade, acabou virando um momento em que a gente fala sobre os oráculos em geral. E a gente, à medida que for trazendo outros cursos, a gente vai querer trazer isso para vocês também, esses outros oráculos aqui. Deixa eu guardar o meu celular. E se tornou um momento também da gente trocar as nossas perspectivas, as nossas visões, né? Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Olá, Lilian tá aqui, a Débora Arnaldo entrou agora, Sara Monteiro, boa noite, a T Maranhão, Marta, Luana, boa noite para todos vocês. Boa noite para quem está aqui, né, no Brasil. Boa noite para os nossos alunos que estão aí em Portugal, que estão em outros países aí na Europa. Boa noite para alunos que a gente tem no Canadá. Ohayou gozaimasu, né? A gente tem alunos que estão no Japão e lá já é manhã. Então, bom dia para vocês. E se você vai assistir o nosso programa no outro momento, boa tarde. Estou sempre muito contente de ter vocês aqui. E eu tô vendo que tem um monte de alunos entrando aqui para falar oi, boa noite pra gente. Né, alunos do curso presencial, alunos, né, do pessoal do Sapienza que tá aqui falando com a gente. É um assunto muito interessante, pelo menos para mim é um tema que eu particularmente gosto bastante. Há um certo tempo eu já tenho estudado um pouco sobre esse assunto, principalmente porque é um assunto muito recorrente nas consultas, né? Das pessoas que nos procuram nas consultas das cartas, do tarô, é um assunto muito recorrente, esse assunto de almas gêmeas. E a pergunta é, vocês acreditam em almas gêmeas? Né? Vocês acreditam que a gente só tem uma única alma gêmea ou vocês acham que a gente tem mais de uma? Quem aqui já encontrou a sua alma gêmea? Você já encontrou? Manda mensagem pra gente aqui para falar se já encontrou a sua alma gêmea. Como é que a gente faz para identificar a alma gêmea? Né? Esse é um ponto importante, né? Então, essa live promete pra gente falar desse assunto e de assuntos relacionados a também. Será que o tarô nos avisa, nos dá essa dica se é a pessoa, né, que eu conheci de repente na balada, num encontro, num parque, é a nossa alma gêmea? Então vamos lá. Bom, esse conceito, vamos assim dizer, essa ideia de alma gêmea é muito,
muito antiga. Mais ou menos uns 400 anos antes de Cristo, foi se concebido, né? Assim, eu estou dizendo isso pela história, né? Essa história, essa ideia de almas gêmeas, na verdade, veio da onde? De onde a gente tirou isso da cabeça, né? A primeira pessoa que vai falar sobre esse conceito, sobre essa ideia, é o filósofo Platão. Platão, em 400 anos antes de Cristo, vai falar sobre isso. Isso está escrito, inclusive, numa obra dele chamada Banquete. Nessa obra, um clássico nosso, diz que no momento eles estavam no jantar e eles começam a falar sobre os seres humanos, né? Que os seres humanos, houve uma época em que os seres humanos eram formados por 2 cabeças e 4 pernas e 4 braços. Mais ou menos, para quem gosta, né, do tarô, né? Quem já conhece o tarô tradicional, mais ou menos aquela imagem que a gente tem na carta do mundo. Vocês se lembram? Né? A carta do mundo, que é aquela carta do homem e da mulher nas 2 cabeças, ali, o meu tarô aqui não tem isso, não tem esse desenho. Mas no tarô clássico, tradicional, né, principalmente no tarô de Marselha, a gente vai ter isso. E nos outros tarôs, o Rider-Waite também vai ter isso. Né? Aquela imagem da pessoa com 2 cabeças. Então, aquela imagem, o Platão, justamente veio falar isso, que o ser humano era assim. Então, era um ser humano que se movimentava em todas as suas posições, olhava para todos os lados, e ele tinha uma capacidade muito grande de realização. Então, Zeus, né, a gente está falando de mitologia, então Zeus ficou muito bravo, muito, né, irado com o ser humano, porque o ser humano estava, o objetivo dele, o ser humano estava crescendo e podia se elevar e chegar aos céus. Então Zeus, no momento de fúria, divide o ser humano. Divide, né? Cada um por sua parte. Apolo, um outro deus grego, vai lá e, cura as feridas, mas dessa separação fica uma marca. E essa marca seria o nosso umbigo. Gente, a gente está falando de mitologia, a gente está falando de história, né? Se tem fundamento ou não, mas é história. Enfim, isso, na verdade, alimenta todo o pensamento, principalmente o pensamento cristão, né? O nosso pensamento ocidental, de que nós somos seres incompletos. Nós somos seres que precisamos do outro, precisamos de outra pessoa para nos completar. Nós temos, cada um de nós, né, uma metade, somos uma parte. Precisamos da outra parte, da outra metade que se encaixa perfeitamente a nós. Inclusive, é engraçado, né, que dentro da filosofia oriental, as filosofias japonesas vão falar na mesma perspectiva, que nós somos seres incompletos. Aí a gente vem o princípio do Yin Yang, né, que é o princípio justamente de algo que se completa, que se encaixa. Então, esse pensamento, né, de Platão se estendeu pela Europa e praticamente pelo mundo nesse sentido. Então, o ser humano, né, é o ser humano e o espírito é algo incompleto e precisa de outro para se completar. Tem fundamento isso? Bom, aí a gente vai para uma linha a gente foi de uma linha mitológica, uma linha histórica, vamos assim dizer. Dentro de uma perspectiva espiritual, e a gente não pode considerar que nós, né? A gente fala sempre de uma perspectiva espiritual. Dentro do espiritualismo, das linhas espiritualistas, e aí a gente vai falar muito sobre uma linha a partir de Kardec, de Allan Kardec, o espírito é único, né? Ele é um todo. Ele não precisaria de algo para completá-lo, né? Na verdade, ele não teria isso. Não existia essa necessidade de ter um outro espírito que o complete. Porque ele é um em si. Então, nesse sentido, dentro da perspectiva espírita e espiritualista, que vai se fundamentar aí, nós também não teríamos uma alma gêmea. Mas
isso não vai te ajudar, né? Você já tá pensando assim, poxa, então eu nunca vou encontrar o homem da minha vida. Eu nunca vou encontrar a pessoa, né? Minha outra metade da laranja, não é isso? A Patrícia Santiago tá perguntando como identificar nossa alma. Como identificar? Olha lá, Tem Patrícia. muita gente perguntando se todo mundo tem uma alma gêmea. Muita gente perguntando Muito bem. Então vamos lá. A gente então teria algo que dentro da perspectiva espiritualista seriam almas afins, almas próximas. Nós temos almas afins, seriam almas que temos afinidades, pessoas com quem nós temos afinidades. Há uma linha espiritualista que diz que essas pessoas fazem parte de um mesmo laço, de uma mesma egrégora, vamos assim dizer. Então, por afinidade, nós nos aproximamos. Então, um dos pontos, Patrícia, né, para a gente identificar nossa alma gêmea é a afinidade. Então, a gente tem isso, né? Sabe quando você conversa com uma pessoa, você fala assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há anos, e você acabou de conversar com essa pessoa. Você acabou de conhecer essa pessoa, né? E você sente que você conhece aquela pessoa, nossa, sim, de outras vidas, porque você fala uma coisa, ela já pensa a mesma coisa, ou você fala uma coisa, ela completa, ou você pensa nela, ela te liga. Não tem isso. São almas afins, são pessoas que têm uma afinidade, e têm uma afinidade espiritual e uma afinidade energética. Só completando, Vamos lá. A Cris fez uma pergunta, né, nessa linha do que você está falando, dizendo assim, a alma gêmea é necessariamente alguém que vamos nos relacionar amorosamente? Muito bem, Lua Cris. Muito bem, Lua Cris. Não necessariamente. Putz, não vai se decepcionar. Não. Porque, assim, dentro de uma linha espiritualista, vamos deixar isso muito claro. Nós não necessariamente nos relacionamos com esses espíritos afins de uma maneira física, sexual, vamos assim dizer, né? Há uma linha dentro dessas linhas espiritualistas em que acredita que as almas gêmeas, nós temos mais de uma alma gêmea, que seriam, na verdade, espíritos afins, que têm essa afinidade espiritual, afinidade energética, e que aí nós, por exemplo, pode ser a nossa mãe, pode ser uma irmã, pode ser um irmão, pode ser um tio, uma amiga, entendeu? Então, não necessariamente há um contato físico e aí sexual, vamos assim dizer. Essa é uma linha. Há outras linhas que não. Há uma outra linha que vai dizer que sim, que nós somos seres incompletos e que temos sim um espírito por reencarnações sucessivas está sempre próximo da gente. E ele, muitas vezes, esse outro espírito está próximo de nós e às vezes até passamos, às vezes, um bom tempo sem conhecê-lo, mas ele está, por exemplo, no mesmo bairro. Às vezes acontece isso, né? Você mora no mesmo bairro com uma pessoa e você não tem contato com a pessoa. Vai demorar anos para você conhecer essa pessoa. Então, temos linhas de pensamento aí. Diga. Tem uma pergunta da Rita Isabel Azevedo, ela fala assim, a nossa alma gêmea nos acompanha em todas as reencarnações? Sempre a gente se encontra? Sim. Rita, eu acredito nisso. Obrigada pela pergunta. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente reencontra essa alma gêmea. Eu acho que até às vezes a gente pode às vezes até reencontrar, mas não necessariamente conviver com ela. Às vezes a gente reencontra, mas a gente nunca teve um contato físico com essa alma gêmea, né? Às vezes aquilo que eu estava comentando, a gente mora no mesmo bairro, às vezes na mesma cidade, ou seja, estamos próximos, e essa é uma das afinidades, morar no mesmo bairro, morar na mesma cidade, é uma afinidade. Às vezes fazer parte do mesmo, né, da mesma academia, do mesmo grupo de corrida, do mesmo, né, fazer atividade física no mesmo parque, é uma alma gêmea, ou seja, você está próximo dele, dessa outra pessoa, mas você não necessariamente tem um contato com ela. E às vezes você pode fazer o mesmo curso na faculdade, por exemplo. Então, sim, nesse sentido, sim. E aí tem um outro aspecto, né? Às vezes tem uma das linhas de pensamento
que vai dizer que nós, muitas vezes, não, né, reencarnamos com esses espíritos, e às vezes numa encarnação vem como marido e mulher, na outra encarnação vem como duas irmãs, mãe e filha. Tem uma linha de pensamento que vai falar sobre isso. É que, na verdade, no nosso pensamento, há esse romance em torno, quando a gente fala alma gêmeas, a gente logo pensa em alguém com que a gente vai se relacionar fisicamente, né? Sexualmente, inclusive. Diga, tem mais pergunta? Tem a Carla Maria Rodrigues, ela fez uma pergunta, ela fala assim, ó, quando temos essa afinidade e pensamos que a pessoa é nossa alma gêmea, e de repente há um corte nesse relacionamento, ou seja, assim, aí ela tá perguntando por que isso acontece, aí acho que fica aquela pergunta, por que assim, pode acontecer de você encontrar sua alma gêmea, mas por algum motivo se separar dela? E aí tem uma outra pergunta que a pessoa fala assim, é possível a gente ter mais de uma alma gêmea? E beleza, ótimo, adoro as perguntas de vocês. Vamos lá, a primeira pergunta é assim, às vezes a gente vê isso, pessoas que, né, estão juntas há tantos anos, né, casam, ficam juntas aí 20 anos, 30 anos e falam, nossa, eu encontrei uma amizade, né? Estão juntos aí há tanto tempo, 20 anos, 30 anos, aí de repente se separam. Há uma linha, né, que diz que assim, olha, essas pessoas cumpriram a missão delas era, né, resgatar determinada questão, de repente era ter filhos juntos, criar esses filhos, encaminhar esses filhos, e depois as almas se separam para cumprir outra missão. Cada um vai cumprir a sua missão. Isso é possível também. Ou até mesmo uma amizade, né? De repente você tem uma amiga há muitos anos, né? 20 anos, 30 anos, e de repente se separam. Cada uma muda de cidade, muda de estado, muda de país e se separam. Ou de repente brigam e se separam, né? Cumprir a missão. É uma forma de se enxergar. E aí, assim, nesse aspecto, eu falo assim, poxa, mas então a minha alma agora, minha alma gêmea vai ficar, vai tomar outro rumo, ou tomar outro caminho, e aí, casos, por exemplo, a pessoa fica lá tantos anos casada com alguém, e depois vai, separa, casa com outra pessoa, e fica mais tantos anos. Esse seria um dos motivos, dos princípios pelos quais a gente acredita que existe mais de uma alma gêmea, né? Pessoas que têm afinidade. Mas é um aspecto importante. A gente não pode esquecer, né, a questão do livre-arbítrio. Às vezes você sabe que você tem uma pessoa com quem você tem muita afinidade, você gosta muito, mas ela impõe determinadas regras e você não as aceita. Não há uma tolerância. E às vezes isso acontece até mesmo com pessoas que têm opiniões diferentes, por exemplo, no campo religioso, né? Uma é de uma linha e a outra é de outra linha, e aqueles espíritos não se batem. Eles têm uma afinidade muito grande, eles têm uma atração muito grande, mas eles simplesmente não conseguem ter um bom diálogo, né? E aí, um não quer ceder, nenhum dos dois quer ceder. Ou, né, simplesmente não consegue entrar num acordo, num diálogo. Isso não significa que eles não sejam almas gêmeas, mas significam que, na verdade, falta doação, falta o amor verdadeiramente pelo outro, né? Talvez o amor que eles tenham pelo outro não é o suficiente para vencer essa barreira, né? Então, esse é um outro aspecto importante quando a gente fala de alma gêmea. Não significa que eles não sejam. De repente, eles vieram justamente com essa missão de, apesar das diferenças, viverem juntos, mas eles não estão, né? Não querem desenvolver o princípio de tolerância para isso. Então, esse é um outro aspecto. Quando a gente fala de alma gêmea, a gente está falando de amor. Mas não é um amor físico, um amor, né? Sempre que a gente pensa nisso, a gente pensa na conotação realmente física e sexual. Não. É um amor que transcende isso. E lembre-se, a gente não pode confundir alma gêmea e a gente logo pensa em amor, nesse princípio, né, físico, como aquela paixão
absurda, maluca que se tem, né? Paixão não é amor. A paixão é aquela coisa que sai faísca quando você encontra a pessoa, mas isso não dura 20 ou 30 anos, né? Isso tem um prazo. Segundo pesquisas, a paixão dura 2 a 3 anos. O amor, esse sim, é, né, o alicerce, que tem uma série de outras questões aí. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta minha. Olha só! Vamos lá, Luiz. A paixão pode virar um amor? A paixão pode virar um amor. Na verdade, o amor é uma conquista. A paixão, ela é importante vir no começo, né? A paixão vem logo no começo para justamente aproximar, e às vezes até mesmo essas almas que estão com uma certa dificuldade de cumprir a sua missão. Então ela precisa dessa paixão para unir absolutamente esses espíritos que estão de repente seguindo em paralelo, cumprindo as suas missões paralelas. E aí vem o amor, vem a paixão e junta. E aí o amor é uma conquista, né? Dizia o Salmo, né? O amor é o fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. É isso aí. Contentamento descontente. Olha já foi só. aula de literatura. Pronto, Tem uma pergunta aqui da Daniela Gomes. Ela falou que tá com saudades e tal, né? Beijo grande, Daniela. Ela falou o seguinte, ela fez um comentário perguntando assim, eu acho que os olhos entregam essa questão da alma gêmea, não? Ela pergunta assim, não é verdade, Edilé? Perfeito. Falam que os olhos são o espelho da alma, né? A Raíssa Barbosa, ela pergunta se há diferença entre almas gêmeas e almas afins. Então, Patrícia, né? Não, a Raíssa Barbosa. Raíssa. Então, Raíssa, na verdade, é justamente isso. Tem gente que fala que as almas gêmeas são almas afins, são almas que têm afinidade, né? E que tipo de afinidade? Afinidade emocional, afinidade energética. Pessoas que têm essa proximidade. Então, pessoas que de repente gostam das mesmas coisas, pensam de forma semelhante, não precisam fazer as mesmas coisas, né? Elas podem fazer coisas diferentes, elas podem, né, um gostar de um time, outro gostar de outro, né? Uma gostar de uma determinada prática esportiva e outra pessoa de outra, um é matemático, o outro é historiador, não importa. Mas elas têm pensamentos próximos, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui, a pessoa está intitulada como Rolo Maria Helena. Olá, boa noite. Ela pergunta assim, há quem diga que almas gêmeas têm relações sempre muito difíceis. É sempre assim? Pode explicar a diferença entre relações de almas gêmeas e relações marmitas? Deve ser aquela relação que, né? Não... Relação marmita, gostei dela. Eu gostaria de conhecer melhor essa. Eu li isso aí, eu tentei. Fala pra nós o que é essa relação marmita, que eu fiquei curiosa agora. Põe pra nós aí, que eu fiquei, nossa, curiosíssima agora. Mas tem mais? Posso falar? Tem mais uma outra que é da Rita. Ela pergunta se alma gêmea tem que ser pessoa. Alma gêmea tem que ser pessoa. Muito bem. Peraí, Rita, já vou responder essa. Primeira pergunta. A relação marmita a relação alma gêmea que é realmente muito difícil. Às vezes, né, vamos chamar de rolo? Maria Helena. Maria Helena, eu vou chamar de Maria Helena. Não sei se é rolo, se é Maria Helena, enfim. Maria Helena, olha só. É uma pergunta muito boa essa. Na verdade, as pessoas sempre acham que alma gêmea é aquela coisa que você vai ter uma relação absolutamente perfeita com a pessoa, né? As pessoas acham isso. E nem sempre. Às vezes você tem uma relação difícil. Porque isso é viver a vida. Viver a vida é isso. Né? Aquela relação em que é sempre perfeita, em que se não discute, não tem problema, isso não é uma relação verdadeira. As pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades, as pessoas têm divergência de opinião. Fala. Ela, na verdade, acho que foi o corretor dela que... relação kármica. Kármica, marmita pra cá. Todo mundo aqui ficou marmita. E a própria Carla Silva também pergunta isso. Olha só. Se ela perguntou se a relação
Se é uma relação kármica? Tem relação entre almas gêmeas e relações kármicas. Sim, tem tudo a ver, com certeza. Porque aquilo que eu estava comentando antes, você pode vir, sim, com alguma alma afim, né? Que de repente numa outra vida, vamos supor, você numa outra vida, e isso eu me lembro muito de uma pessoa que eu atendi, que numa outra vida ela era muito amiga de uma pessoa e houve uma traição, a pessoa morreu, né? Desencarnou, e vieram nessa encarnação como pessoas que não se dão bem. Tem muita dificuldade de alma, tem muito conflito, né? São almas afins? São almas afins. São almas gêmeas? São almas gêmeas. E têm uma profunda dificuldade de relacionamento. Então, em casos assim, é interessante e é muito recomendado que se faça um estudo kármico para saber exatamente, né? É que, infelizmente, nem sempre as pessoas estão dispostas a mexer nisso, porque às vezes é dolorido, às vezes é difícil, às vezes é complexo, né? Entender por que aquela pessoa te odeia gratuitamente. É uma alma afim? É uma alma afim. Mas por que aquela pessoa te odeia? O que você veio resgatar com ela? Se nessa vida ela te apunhala, ela te odeia, ela te calunia e tudo mais, o que foi que você fez em outra vida? E o entendimento, eu sei que é difícil, o entendimento é uma das formas de compreender a situação e resolver isso nessa encarnação. Eu penso que buscar entendimento não é fácil. Eu sei que é difícil. Durante o tempo que eu trabalhei numa casa espírita com o trabalho de desobsessão, eu me lembro muito de espíritos que vinham naquela sessão de desobsessão e vinham com muita raiva, porque tinham sido muito maltratados e muito apunhalados pela pessoa. E a pessoa estava ali na frente como uma boazinha. Ai, mas eu não sei de nada, eu não lembro de nada. Tudo bem, mas olha a oportunidade que você está tendo de resolver a situação e evoluir. Isso é evolução. Vamos lá. Esquece a pergunta da Rita, que se tem que ser pessoa. A Rita, não, Rita, perdão, não esqueci. Não, Rita, não necessariamente. Por quê? Voltando para essa história da desobsessão. Há espíritos, por exemplo, que às vezes ficam com um sentimento tão grande de apego a outra pessoa que se sujeitam muitas vezes a reencarnar não como pessoa, mas às vezes um corpo de um animal, né? Então, às vezes acontece, se numa outra vida você foi alguém que foi prejudicado por um espírito, e ele vem nessa vida para te servir. Então, ele pode, por exemplo, reencarnar para você, com o próximo de você, como, por exemplo, como um cão. Por que o cão? Porque o cão é fiel, o cão é o melhor amigo do homem. Então, ele se sujeita nisso, né? Como a gente já viu casos de pessoas que reencarnam, por exemplo, sem os braços, sem as pernas, se sujeitaram a reencarnar dessa forma e cumprir o seu karma disso. Eu sei que para alguns isso pode às vezes parecer difícil a compreensão, mas quando você tem experiências, ou é uma experiência como essa eu tive durante alguns anos, trabalhando com desobsessão, sentir aquilo que o espírito obsessor sente, o raiva, o ódio, o rancor, isso não é mentira, isso é real. É difícil, a gente percebe o quanto o ser humano resiste a isso. E essa resistência é uma das coisas que nos impede, às vezes, de se conectar com as nossas almas gêmeas. A dificuldade, a dureza no coração. Completando o que você está falando, a Rita depois faz a pergunta. Quando a missão entre as almas não é cumprida, o que acontece? Ou seja, elas acabam, como você estava dizendo, reencarnando, talvez em situações diferentes. Exatamente. Para que talvez esse resgate aconteça. Exatamente. Eu me lembro de tem um romance, né, um psicografado aqui no Brasil, chama Jornada dos Anjos. E ele vai falar muito sobre isso. Sobre essas sucessivas reencarnações e muitas vezes
Espíritos que reencarnam, nesse livro, numa das questões falam justamente sobre isso. O espírito que reencarna sem braço e sem as pernas, com esse objetivo de ser cuidado por outra pessoa, ele de receber, de ser absolutamente, de não poder mandar, ele tem que receber isso para ele conseguir evoluir. O sofrimento, na verdade, seria uma forma de remissão. É difícil esse entendimento, porque essa percepção é uma percepção, né, cristã, que o sofrimento redime. Né? Isso é um aspecto importante quando a gente fala sobre isso. A Lua Cris pergunta como atrair nossa alma gêmea. Perfeito. Agora vamos a coisas positivas. Né? A gente está falando de karma, é um assunto pesado, né? Como é que a gente faz? Bom, uma das primeiras coisas é a gente entender que as afinidades são uma das formas, né? Entender essas pessoas que são afins, com quem a gente está próximo. Eu me lembro de um episódio de uma pessoa que falava muito sobre isso, eu tirei as cartas para ela, eu falei, olha, acho que você vai conhecer sua alma gêmea num encontro, em alguma atividade, com outras pessoas, né? Eu me lembro que veio uma carta, acho que era o 10 de copas, e de fato ela conheceu essa pessoa numa corrida de rua. Então, o que a gente está querendo dizer, assim? Na verdade, o que a gente precisa é olhar para os lados e começar a perceber as pessoas que estão ao nosso redor. E parar de idealizar o príncipe encantado, a princesa perfeita e maravilhosa. Entender que nós temos defeitos, mas que o nosso príncipe encantado, a nossa outra metade, também tem. Porque se nós temos, ele também tem. Então, isso é uma questão importante. Né? Não podemos esquecer desse aspecto. Isso é fundamental. A Rosana Almeida, ela fez um relato e aí ela faz uma pergunta. Boa noite, Rosana. Ano passado, em uma feira medieval em Portugal, um sensitivo me falou que eu e meu namorado só nos encontramos porque nossos mentores são almas gêmeas e foram eles quem provocaram o nosso encontro. Isso é possível? É possível, né? É possível, principalmente você pode chamar de mentores, a gente pode chamar de anjos da guarda, a gente pode chamar de, enfim, qualquer nome. Existe isso. Se todos nós temos um espírito guardião e esses guardiões também são espíritos que já encarnaram, né? Então eles vieram com essa missão, né? De aproximar. E eu diria que há uma afinidade não só entre os dois, mas há uma afinidade entre vocês quatro. Esses 4 espíritos, vocês 2 que estão aqui encarnados e os outros 2 que estão lá. Isso, na verdade, o seu relato vem só reforçar aquilo que eu falei, que nós temos espíritos afins. Então, nesse sentido, vocês seriam almas gêmeas, vocês 4 seriam almas gêmeas, né? Ou seja, vocês fazem parte de uma força, né, de um grupo, de um elo maior. A gente vai falar num outro momento, a gente vai falar sobre conexões espirituais, sobre telas astrais. A gente vai comentar isso, né, esses assuntos estão todos interligados. E é por meio desse estudo que a gente consegue captar a energia de alguém para ler as cartas da pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, não está com a gente no mesmo espaço. É importante isso. Quando a gente trabalha com as cartas, a gente precisa entender outros aspectos que não somente o significado das cartas. Entender o significado das cartas é fundamental, é importantíssimo, mas a gente precisa entender que há outras coisas além do que isso. Tá bom? Obrigada pela pergunta. A Lilian Silva, ela pergunta: os filhos gerados por almas gêmeas também podem ser de outras vidas? Os filhos gerados por almas gêmeas também podem ser de outras vidas? Também. Você sabe que é uma coisa interessante, né? Que os filhos, na verdade, são os espíritos com quem a gente mais tem, vamos assim dizer, missões a cumprir.
ou a gente, é que a palavra karma logo nos remete a uma questão pesada, né? A gente, quando fala de karma, a gente logo pensa uma coisa de difícil cumprimento, uma coisa dura, né? Uma coisa, né? A gente logo pensa, mas karma não está relacionado à dor. Você pode gerar um karma positivo, você pode fazer algo positivo e obter algo positivo, né? Então, os filhos, na verdade, fazem parte desse aspecto. Espíritos com quem a gente tem sim um resgate, então são almas gêmeas nesse aspecto, são espíritos afins e que nós viemos justamente para orientar, né? Hoje, inclusive, já que a gente está falando de filhos, né? Hoje é aniversário da minha filha Beatriz, está completando 16 anos. Ela que é minha filha mais velha, que me transformou em mãe, que me deu a grande oportunidade, né, de ser mãe. Depois eu tenho mais outras 2 meninas, mas um beijo para minha filha Beatriz, e que está me dando essa chance de cumprir o meu karma, né, com ela, de orientar ou desorientar, né, que seja a Beatriz aí. Obrigada pela pergunta. Vamos, tem mais alguma? Como eu sei que eu encontrei a minha alma gêmea? Todo mundo quer saber, né? Isso, então. Como é que eu sei? É isso? Tem uma pergunta da Alexandra. Olha só, como é que eu sei que eu encontrei minha alma gêmea? Então, uma das coisas, sabe quando você senta para conversar com alguém e você não vê a hora passar? Sabe quando você conversa com uma pessoa, você fala assim, gente, eu conheço essa pessoa há muito tempo. Eu não conheço essa pessoa dessa vida. Sabe quando você sente isso? Você pode ter diferenças de opinião, divergências, né? Não é perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas você sente... Isso então tem esses aspectos. Você pensa na pessoa, a pessoa liga. Você tá com uma música na cabeça e você entra no carro, a pessoa põe aquela música para tocar, né? Ou você pensa em alguma coisa e a pessoa fala. Você pega o telefone para ligar para a pessoa, o telefone toca na sua mão, a pessoa te liga. Isso não pode ser coincidência? Ou uma sequência disso? Sincronicidade? Uma sincronicidade. Sincronicidade. Mas o que seria sincronicidade? Você tem uma ligação com essa pessoa energeticamente. Você tem uma conexão com essa pessoa. E aí quando você entra em conexão com essa pessoa e aí outra pessoa também, né, responde. Poderia se dizer que isso seria um sexto sentido? Sexto sentido seria... Sexto sentido seria o quê? Intuição? Seria isso. É isso que a gente vai falar numa outra live sobre essa questão das conexões espirituais, sobre as telas astrais. A gente vai falar as teias. A gente vai falar sobre isso numa outra live. A gente está todo espiritual, né? A Alexandra da Tibali, ela pergunta assim... Boa noite, Alexandra. Ela falou assim, li uma vez sobre almas gêmeas e a matéria dizia que se encontrarmos a nossa alma gêmea, é muito difícil ficarmos com ela pro resto da vida. Isso é verdade? Então, Alexandra, pode acontecer de ficar ou não, né? Pode acontecer de ficar com a pessoa e aí um dos dois morre, por exemplo, né? Desencarna. E aí, às vezes acontece isso. Não sei se vocês vão, né? Já aconteceu na vida de vocês. No meu caso, aconteceu isso com os meus sogros, né? Casaram, viveram a vida inteira juntos, minha sogra falece, né? Desencarna. No ano seguinte, o meu sogro desencarna também. Então, isso é uma outra coisa. Aí tem pessoal que vai falar, nossa, um espírito veio chamar o outro. Não, são almas afins. E aí elas têm essa proximidade, elas têm algo tão, né, tem um apego tão grande um pelo outro que não consegue ficar sem o outro. Então, quando um desencarna, o outro vai e desencarna também. Quando não acontece, é sinal de que a missão cumpriu-se. E aí, às vezes, até acontece, a pessoa vai, casa novamente, vive mais alguns anos com outra pessoa. Às vezes acontece isso, né? Cumpriu-se a missão. Então não tem essa coisa, nossa, vai viver a vida inteira ou não vai. Não. Até se cumprir a missão, ou algumas pessoas vão chamar de karma, né? Cumpriu a missão, pronto. E às vezes acontece de pessoas assim.
separam, ficam bem, se tornam amigos, mas já não tem mais aquela mesma afinidade. Encontram outras pessoas com quem tem afinidades. É que o ser humano tem uma questão muito complicada que é o apego. Né? A gente vai falar isso num outro momento. O apego é uma coisa complicada. Nós, seres humanos, somos apegados, né? Somos apegados, por exemplo, à matéria. A necessidade de ter nome das coisas. Quando a gente recebe, às vezes, a orientação de um espírito, vai fazer lá a psicografia, a gente logo quer saber, nossa, quem é esse espírito que está psicografando? Nem se atém à mensagem do espírito. Fica mais preocupado em saber quem é o espírito que está dando a mensagem do que, de fato, a mensagem em si. É o apego que o ser humano tem. É muito complicado isso. Vamos fazer perguntas pro tarô? Temos perguntas pro tarô? Olha, vamos lá. Calma. Para tudo. Vocês viram que o pessoal voltou das férias aqui interagindo, né? Ó, pessoal, muita gente desejando parabéns pra Beatriz. Obrigada. E pra você também. Obrigada. Olha só, hoje eu trouxe o tarô e o baralho cigano. As pessoas já estão começando a perguntar aí. Vamos lá que eu vou explicar, né? Segura as perguntas que eu vou explicar. Vai dar. Eu trouxe o tarô e o baralho cigano por quê? Porque a gente está terminando de gravar o curso de baralho cigano e o baralho cigano vai entrar no ar esse mês, finalzinho aí. Então, segura, as matrículas logo vão abrir aí para vocês. Então, eu trouxe os 2 oráculos para vocês conhecerem. À medida que a gente for depois trazendo outros oráculos, eu vou explicando, enfim, mas por enquanto a gente está trabalhando só com o tarô e o baralho cigano, que é o baralho Lenormand. Como é que a gente tem que fazer perguntas? Para quem está vendo a gente pela primeira vez, as perguntas precisam ser diretas. Então a pergunta é: vou encontrar minha alma gêmea? Essa pergunta já vai bombar. Precisa ser uma pergunta direta, tá? Isso é importante. A pessoa segura as perguntas. Perguntas, assim, se você escrever pra gente... Ó, nós vamos perder. Vocês estão mandando... Calma que eu tô falando. Se você escrever trabalho, saúde, essas coisas, não dá para fazer a pergunta. A gente vai ter que pular a sua pergunta. Então, eu preciso que você escreva aí direitinho a tua pergunta de uma maneira objetiva, tá bom? Eu vi que tem um pessoal que está entrando de outros lugares. O pessoal de Portugal, eu sei que é mais de meia-noite. Um beijo grande para vocês. Eu sei que é difícil, né? Ficar até meia-noite, meia-noite e meia, 1h, para ver a professora aqui. Um beijo grande, meu carinho para vocês. Eu vi que tem um pessoal de Luxemburgo, da Alemanha, né? A Cristina Guedes, lá de Luxemburgo. Um beijo enorme para vocês. Obrigada, né, por estar aqui com a gente nesse momento. A Thaís, que estava aí, do Japão também, né? Obrigada. A Fabiana, que está em Paris. Um beijo enorme para todos vocês, né? Obrigada por estar aqui com a gente. E vamos lá. Eu não pedi para o pessoal para compartilhar, né? Primeira vez, até esqueci, fiquei tão empolgada com o assunto. Pedi para o pessoal para compartilhar a live aí na linha do tempo de vocês, nos grupos que vocês fazem parte. Eu fiquei tão empolgada com o assunto, cheguei aqui das férias já e não falei mais. E lembrar que a gente, na verdade, vai entrar com o curso de tarô agora na próxima semana, né? Quando é que começa o nosso curso de tarô? Quando é que começa o nosso curso de tarô? Nossa, 5ª turma, Dia né? 11, né? Dia 11. Dia 11, gente. Dá tempo de fazer a matrícula ainda. Nossa 5ª turma do curso de tarô entrando aí dia 11. Olha, a gente escolheu a dedo dia 11. Dia super importante. 11 é a carta da justiça. A carta do equilíbrio. Então, para você que está buscando equilíbrio, que quer conhecer mais sobre você, porque o tarô é uma excelente ferramenta para se conhecer mais, inclusive para conhecer mais a sua alma gêmea. Tá bom? Vem estudar com a gente. Vamos lá para as perguntas? Tá, então, ó, a partir do ponto aqui da pergunta que o Carla Maria Rodrigues quer saber se vai engravidar em breve. Ela tá falando de Portugal. Carla Maria Rodrigues. Carla Maria Rodrigues, ela quer saber se vai engravidar em breve. Vamos ver. Carla Maria Rodrigues. Tem gravidez.
Olha, Carla, vamos lá. A carta da criança. A carta da criança é justamente uma carta que vai falar sobre a criança, né? Então tem chance sim de você engravidar em breve. A carta aqui do urso, ou seja, criança, urso e assim que a gente vê, né, no baralho cigano, e o buquê, dizendo que tem novidade, tem criança a caminho aí, tem bebê, depois você me conta, tá bom? Boa sorte. E eu não acho que demora, não. A Sara Monteiro, ela fala assim: estou doente há 3 semanas, com várias visitas ao médico. E hoje também fui, mas ainda não fui medicada da forma correta e não há certeza do que tenho. Vou ficar bem? Ela pergunta: o que será que eu tenho? Sara Monteiro, vamos ver o que tem. Saúde da Sara Monteiro. Sara, realmente tem necessidade de fazer exames, tá? A primeira carta, a carta do eremita, mostra que eu acho que tem questões aí que você já traz há algum tempo, né? Eu vejo um pouco de lentidão, eu vejo um pouco dessa dificuldade aí de identificar essa questão, esse problema. O 9 de ouros mostra, né, vocês aí, enfim, gastando dinheiro com essa questão. O 5 de ouros falando também sobre isso, né? Ou seja, investigando, identificando. Eu vejo a necessidade realmente de fazer os exames, de procurar um especialista aqui, né? A rainha de espadas sempre fala sobre isso, alguém que tenha conhecimento e estudos. Então mostra realmente a necessidade de você procurar um especialista. E o 7 de espadas, para mim, tá vendo? Tem muitas cartas de espadas. Mostra aqui que é como se você estivesse procurando de uma forma, mas há uma doença escondida. Então há alguma coisa por baixo. Precisa ser mais investigado. Por isso que o tarot está falando para você ir mais a fundo nessa busca, dessa doença, nessa questão. Tá bom, Sara? Eu acho que vai ficar tudo bem, mas realmente precisa investigar, precisa fazer os exames. É como se tivesse uma doença sendo mostrada, mas não é verdadeiramente essa a questão. Há uma outra por baixo. Eu acho que precisa só investigar, mas mantenha a calma aí, tá bom? Vai dar tudo certo. A concurseira N, ela pergunta: gostaria de saber se volto a trabalhar na minha área de enfermagem ainda este semestre. Concurseira Enia. N. N, ela quer saber se volta a trabalhar Com enfermagem ainda esse semestre. esse semestre. Olha, N, eu acho que sim. Aqui o 4 de paus fala bastante pra gente sobre isso. O As de ouros é uma oportunidade que surge para você. O 6 de copas mostra que, na verdade, você está bastante esperançosa aí. Eu acho que isso vai ser muito positivo. E o As de copas mostra você muito feliz, muito satisfeita com essa oportunidade. Então, eu acho que vai dar super certo aí para você. E boa sorte, viu, concurseira, tá? Beijo grande. A Lua Cris, ela pergunta: Boa noite, Lua Cris. falo com uma pessoa de Brasília, tem uns 8 anos. Olha, Será que vamos nos conhecer? sua alma gêmea? Ela pergunta: ele é minha alma gêmea? Ai, gente, vamos ver. Lua Cris. Vamos ver. Lua Cris, se é essa pessoa que ela conhece. Ela não falou o nome, né? Não. Vamos ver se ele é a alma gêmea dela. Olha, 3 de paus. Poxa vida, Brasília não é tão longe, né? Um dos dois precisava tomar atitude, você não acha, não? Né? Aqui eu vejo que vocês estão aí tolerando isso para se conhecer, mas tá na hora de se conhecer, hein? 6 de paus, tá na hora de tomar atitude e ir atrás, de se conhecer verdadeiramente. A carta aqui do imperador fala também sobre esse aspecto, né? A necessidade de tomar atitude. Às vezes fica esperando tanto a outra pessoa, propõe, né? Propõe para ele, poxa, a gente precisa se conhecer, não acha não?
Se eu fosse você, as cartas estão falando sobre isso. E é a carta da justiça, né? Ou seja, se não é uma situação que vai se enrolar e não desata. Então precisa realmente, né? Propõe para ele aí, tá bom? Depois você me fala. Boa sorte. A Carla Silva pergunta: olá, professora. Boa noite, O grupo, Carla. ela agradece pela matéria, né, por toda a explanação. Ela falou: sou casada e gostaria de saber se eu e meu marido somos almas afins. Estou a falar de Portugal. Beijo grande, Carla, né? Carla Silva. Carla Silva, ela quer saber se ela e o marido são almas afins, almas gêmeas. Olha só. Olha, Carla, 10 de ouros aqui, né? Falando disso, ou seja, vocês têm uma missão muito grande, vocês já tiveram certamente juntos em outra vida. A carta da morte fala justamente o cumprimento de um karma de vocês. A carta da rainha de ouros falando justamente, né? Você provavelmente deve ter articulado isso tudo aí, né? Você é uma pessoa bastante um espírito muito forte nesse aspecto, né? De estar sustentando isso, de estar resgatando isso. O 10 de copas, eu não teria dúvidas, cara, não teria dúvidas. E eu vejo que é um relacionamento que vai dar muitos bons frutos. Né? Então, aquilo que vocês se propuseram a cumprir de karma, de construir algo juntos, e é uma construção, sim, verdadeiramente, vocês vão se cumprir, vai ser cumprido. Boa sorte, viu, Carla? Boa sorte mesmo. Beijo grande. A Rosa Borges pergunta: boa noite, Rosa. Gostaria de saber se estou grávida ou se vou engravidar em breve. Bom, vamos ver. Olha, as cartas estão até baralhando aqui. Vamos ver se ela... Vamos ver se tem gravidez para Rosa Borges, né? Agora nesse semestre. Rosa Borges. Olha, Rosa, 8 de ouros. Eu diria que você está, né, bastante ansiosa aí por essa gravidez, por essa questão. A carta da torre mostra que eu vejo assim, essa ansiedade eu acho que pode dificultar você no processo da gravidez, né, dessa gestação. O 5 de copas mostra também você aí bastante... Eu penso que você está ansiosa por isso, por uma gestação. E eu vejo que está difícil realmente disso se concretizar. Se acontecer, Rosa Borges, o que eu tenho, né, hoje as cartas não mostram, pode acontecer mais para o final do ano. A gente tem um pajem de copas aqui que poderia indicar uma gravidez, mas se acontecer, ela aconteceria para o final do ano. Eu acho pouco provável uma gravidez agora. Por conta dessas questões aqui, eu vejo que em partes a ansiedade sua, que é a carta da torre aqui, fala muito, pode dificultar no processo, tá bom? De repente não é o momento, né? A gente às vezes também precisa entender, às vezes também a gente precisa controlar a ansiedade. Acho que a ansiedade é uma coisa que a gente às vezes né, peca, e o que a gente precisa é entender que tudo tem um tempo certo para acontecer, né? Bom, beijo grande. Tem um professor que chama Wilson Fernandes Rodrigues. Boa noite, Wilson. Ele fala: boa noite, muito boa sua palestra hoje. Tive a sorte Obrigada. de encontrar a minha alma gêmea e passei por uma grande decepção, mas ainda sinto que amo tanto essa pessoa. Um amor de almas muito forte e bonito. Ele falou: eu me chamo Wilson e essa pessoa se chama E.B. Ele quer saber se ela estará novamente nos seus caminhos, se eles vão se reencontrar. Então é o Wilson Fernandes Rodrigues e a outra pessoa é EB. EB. Quer saber se eles vão se reencontrar. Wilson. Wilson, olha só. Aqui eu vejo que é o seu sofrimento, né? Você espera ansiosamente por essa resposta, por esse alento. A carta da torre mostra o seu sofrimento.
eu vejo, Wilson, que você tem até dificuldades de reconstruir a tua vida, de reconstruir os teus caminhos, né? A carta do julgamento mostra que você busca o entendimento disso, você busca compreender. Eu acho que você verdadeiramente tenta aceitar isso, mas tá difícil, tá dolorido em você. A carta do As de Espadas mostra aqui que vocês, na verdade, cumpriram a missão, cada um de vocês. Vocês vieram para ficar juntos, sim, por um tempo, mas cada um seguiu o seu caminho. Eu não vejo vocês juntos novamente. Vamos ver o que o tarô orienta ao Wilson. Olha só, Wilson. Eu vejo que o Rei de Paus. Wilson, acho que você precisa, na verdade, aceitar que a missão foi cumprida e que cada um vai seguir o seu caminho. Você precisa seguir o seu caminho, né? Você precisa evoluir no sentido de aceitar que outra pessoa você vai conhecer, outras almas afins você vai se aproximar. Você vai ter que permitir, na verdade, essa é uma questão. Quando você se liga à energia dessa outra pessoa e você ainda está ligado na energia dela, você não permite que a outra pessoa se aproxime de você. E isso é difícil, né? O 6 de copas aqui, 7 de copas, perdão, mostra que você ainda vive um relacionamento que não existe mais. Então, Wilson, aceita verdadeiramente essa, né? E a pessoa vai cumprir a vida dela, o caminho dela, e você vai cumprir o seu. Boa sorte, do fundo do coração, boa sorte para você, tá bom? Beijo grande. A Raquel Freire Borali. Boa noite, Raquel. Ela quer saber se ela e o noivo são almas gêmeas. Olha, Raquel quer saber se ela e o noivo são almas gêmeas. Essas perguntas assim são propícias para o tarô. Acabei nem abrindo o baralho cigano. 4 de espadas. Eu vejo que na verdade assim é um relacionamento que já vem, me parece um relacionamento tranquilo. Já teve os seus altos e baixos, a roda da fortuna, né? Mas eu acho que vocês têm uma afinidade muito grande. Vocês têm uma sinergia, né? Aquela coisa de um pensa e o outro pensa igual. Vocês têm uma energia muito próxima. Isso é muito bom. E vocês têm sim um cumprimento de uma missão muito, né, muito bem elaborada pelos dois. Então vocês pensaram, né? E se vocês, eu falo espíritos, pensaram muito nesse aspecto. E a carta da sacerdotisa fala muito sobre essa questão. Então, eu acho que sim, eu acho que vocês têm uma energia muito próxima. E vocês têm uma missão muito bonita juntos. Boa sorte, viu? Beijo grande. A Sônia Lopes pergunta se ela e o companheiro são almas gêmeas. Sônia Lopes, vamos ver. Essa é a pergunta da live. Essa é a pergunta da live. É isso aí, a gente veio para responder. Eu queria ter trazido um outro tarô com cara, né? Mas tem um outro tarô chama... Eu esqueci o nome agora. Tô esperando. Um tarô bonitinho, cheio de coraçãozinho. Pensei nele, mas não tava aqui, então tá bom. Hoje é para falar de almas gêmeas, é isso aí. Vamos ver como é o nome dela completo. Sônia Lopes. Se elas e marido são almas gêmeas. É, o companheiro. Se são almas gêmeas, olha só. Eu diria que às vezes você duvida, já passou por algumas dificuldades. A carta aí do enforcado, né? Mostra que a carta do enforcado é uma carta clássica quando a gente fala sobre karma, né? Então, verdadeiramente e aqui a carta da força mostra que foi uma coisa assim, meio que não tem escolha, né? Tem que vir juntos e tem que cumprir. A carta do 9 de espadas mostra que às vezes tem algumas dificuldades entre vocês, né? Em termos mas por quê? De buscando o entendimento. Mostra aí bastante essa questão. E a carta da justiça no final reforça a carta que eu falei aqui, essa carta aqui. Reforça a questão do karma.
Então, assim, a gente falou logo no começo que tem relacionamentos que às vezes as pessoas cumprem o karma de uma maneira muito tranquila e tem outros relacionamentos que não. Né? Você fala assim, nossa, mas eu não consigo me separar dessa pessoa, eu não consigo me desvencilhar dela, eu não consigo esquecer, né? E um não consegue esquecer o outro. Tem essa questão também. Tá bom? Boa sorte. A Lauriende Mendes. Lauriende? Lauriende. Lauriende Mendes. Ela disse assim, boa noite, estou desempregada há meses e já estou com muitas dívidas atrasadas. Por conta disso, meu namorado não me vê há um mês. Por favor, me diga o que tem guardado para minha vida financeira e meu namorado. Já estou desesperada com tudo. Vamos ver sobre a vida, sobre emprego. Você tem Lauriende Mendes. Tem emprego para Lauriende Mendes. Lauriende Mendes. Eu vejo que tem um pouco de dificuldades aqui. A carta da Lua no centro fala um pouco sobre isso. Mas eu acho que você vai ter alguém que vai próximo que vai te ajudar nisso. É uma atitude inesperada, como se você não estivesse aguardando a ajuda de alguém. Esse amigo, uma pessoa próxima, deve vir te ajudar e te propor uma proposta de emprego. Eu acho que você vai ter uma proposta, uma ajuda de alguém aí, de um amigo, uma pessoa próxima. Sobre o seu relacionamento, né? Ela quer saber se o namorado se afastou, se a Lauriende e o namorado vão se aproximar. Uma coisa acaba influenciando muito na outra. O As de Ouros fala sobre isso, então tem uma surpresa. Eu acho que essa proposta de emprego deve te ajudar nisso. O Cavaleiro de Copas mostra ele também se aproximando. Veja, né? É uma questão importante isso. Os dois precisam entender que o relacionamento tem altos e baixos. Se um não está bem, o outro precisa ajudar. E isso faz parte. Isso é viver a vida. Né? A vida é isso, é seguir. E o Pajem de Ouros fala sobre isso. Precisa ajudar, ter o desejo de ajudar e crescer. 7 de Paus. Tem dificuldades? Tem, mas ele precisa também, né? Precisa ajudar você nesse aspecto. Essa dificuldade, Laurence, eu vejo pelo baralho cigano que é uma dificuldade passageira. Acho que você vai ter uma proposta, você vai ter uma ajuda. Com relação ao seu companheiro, ele podia tomar atitude, né? Eu vejo aqui ele tomando atitude de vir em busca. Você está passando por uma fase difícil, mas ele pode vir a passar também. Então precisa entender essa questão, né? O relacionamento é um ajudando o outro. É assim que se constrói, né? Amizade é assim também. Quando um tá para baixo, o outro ajuda. Então é assim. Beijo grande, viu? Boa sorte. Vamos lá? Lilian Silva quer saber se ela vai engravidar de novo em breve. Lilian Silva quer saber se vai engravidar em breve. Lilian Silva, se ela vai engravidar em breve. Lilian, eu não vejo uma gravidez em breve, não. Eu vejo que tem alguma coisa repentina aí. Na verdade, é assim. Tem uma questão repentina aí. É assim. Eu me perdi aqui na colocação. Tem uma situação repentina e eu acho que eu não vejo uma gravidez breve para você, não, tá? Eu acho que tem algumas coisas que podem influenciar aí nessa gravidez. Precisa cuidar um pouquinho da saúde. Cuidar no sentido de, né, fazer exames, ver direitinho. Não há problemas de saúde, mas eu vejo que haverão gastos inesperados e que você pode isso dificultar para que essa gravidez aconteça aí rapidamente. Aguarda um pouquinho, né? De repente não é a hora. A gente quer, mas às vezes não é a hora certa, né? E aí com gravidez funciona assim mesmo, não tem jeito, né? E às vezes quando a gente não pode, vem. Então, boa sorte, viu? Qual é a próxima? Thaís Lebrão. Vou conhecer minha alma gêmea? Thaís Lebrão quer saber se vai conhecer a alma gêmea. Vamos ver, Thaís Lebrão.
Olha a carta do carro, Thaís. Poxa, com certeza, Thaís. Carta do carro, super, né? Rei de ouros, com certeza. Olha o seu rei, a sua outra metade da laranja chegando aí. Pajem de copas. Eu acho que é uma pessoa que vai te impressionar logo no começo. Uma pessoa com quem você vai sentir uma boa energia e é uma pessoa com quem você logo vai sentir uma afinidade muito grande. Viu? Boa sorte, Thaís. Eu acho que vai rolar sim, depois você me conta. A Fabiana Barros pergunta, professora. Boa noite, Fabiana. Estou com um problema no trabalho. Ela pergunta, será que vou continuar neste trabalho? Como é o nome dela mesmo? Fabiana Barros. Fabiana Barros. Ela quer saber se vai continuar no trabalho. Fabiana Barros. Vai continuar no trabalho? Olha, Fabiana, deixa eu pôr direitinho aqui. Eu acho que vai vir uma nova oportunidade para você, tá? Tem uma solução dos seus problemas que vão aparecer. Eu acho que vai ter uma nova oportunidade. O cavaleiro fala que, né, o cavaleiro está trazendo a chave, que é essa aliança. Então, eu acho que vai ter uma nova oportunidade de trabalho para você e vai te solucionar, vai te livrar aí desse problema que você tá, que você falou que você está com dificuldades, viu? Boa sorte, tá? Próxima. A Maria Bocardo, ela quer saber sobre a saúde do pai. Como está? Como está a saúde do pai da Maria Bocardo? Como está a saúde do pai da Maria Bocardo? A carta do carro, Maria, mostra que assim, eu vejo que ele tem sido bem tratado, tem sido bem cuidado. O 7 de espadas mostra que assim, os médicos, né, que estão tratando, cuidando dele aí, mas é como se não ainda identificasse verdadeiramente qual é o problema. Sabe quando você trata a causa, você trata os efeitos, mas você não trata aquilo que está causando verdadeiramente? Então eu vejo nesse sentido, o 4 de copas mostra, eu acho que o seu pai deve estar um pouco debilitado e cansado mesmo dessa situação, né? Provavelmente aqui mostra ele cansado, talvez esteja hospitalizado, eu diria, mas eu vejo ele bastante abatido. O 5 de paus aqui reforça isso, esse cansaço e a busca por essa cura, vamos assim dizer. Vamos ver como é que vai ficar a saúde dele, né? 2 de paus mostra que precisa, né, tomar uma atitude, ou seja, não aceitar verdadeiramente tudo aquilo que se fala, questionar, eu acho que é um pouco isso, questionar um pouco aquilo que tem sido proposto. A carta do mundo diz que eu acho que tem melhora na saúde dele, e a carta do Papa, para mim, ao final, mostra a solução do problema. Provavelmente algum especialista virá aí, se apresentará e vai trazer realmente a solução, né? É como se tivesse as pessoas sempre tratando só a aparência, mas não tratando verdadeiramente aquilo que está causando a debilidade para o seu pai. Boa sorte, tá bom, Maria? A Margarete Paulielo Soares. Boa noite, Margarete. Conheci uma pessoa a qual sinto, e vocês já me confirmaram que se trata de um reencontro de almas gêmeas em outra live. Pois bem, preciso falar com ele sobre o que sinto, mas estou insegura se ele sente o mesmo por mim. Ah, Margarete. Como ela não fala o nome dele, né? Não. Margarete Paulielo Soares. Margarete Paulielo Soares. O que ela só deve falar com ele, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Ela pergunta assim, ó. Preciso falar, mas estou insegura se ele sente o mesmo por mim. O medo dela, assim, se ele gosta dela? Ele vai corresponder. Cavaleiro de espadas. Para mim aqui o cavaleiro de espadas mostra verdadeiramente alguém tomando atitude. Eu acho, como é o nome dela mesmo?
Margarete Pauliello. Margarete, eu acho, Margarete, que você precisa ser forte, corajosa, eu acho que eu tenho que falar. O 2 de copas mostra que esse relacionamento pode ser possível, sim. Eu acho que você pode falar, né? Eu não acho que você deveria demonstrar insegurança, sabe? Eu acho que você tem que demonstrar verdadeiramente o que você sente. Isso é uma coisa importante. Não dá para, se você for falar com ele de uma maneira insegura, né? Você vai, a sua energia oscila. Então acho que você precisa ir segura, né, daquilo que você sente. O 7 de ouros fala bastante sobre isso. Então, você vai falar com ele, mostre, né, verdadeiramente aquilo que você sente, seja sincera, né, para que ele possa sentir segurança naquilo que você está transmitindo. É uma questão importante esse aspecto, tá bom, Margarete? Eu acho que é possível, sim, né? O 2 de copas fala que esse relacionamento, a carta do romance, ela é uma carta bastante afirmativa nesse aspecto, tá? Boa sorte. A gente está aqui torcendo para você. Beijo grande. A Maria Bethânia B, ela pergunta. Boa noite, Maria Bethânia. Gostaria de saber se esse mês de agosto vai ser bom para mim no amor. Será que vai sair casamento com meu namorado? Estamos juntos há 2 meses. Maria Bethânia tá junto há 2 meses, quer casar? Oxe, que mulher, né? Mulher porreta. Vamos lá ver. Maria Bethânia, vamos ver se tem casamento para ela e o companheiro. Maria Bethânia, olha Maria Bethânia. Maria Bethânia, tô vendo. Vamos lá, vou botar as cartas aqui na ordem. Pronto. Maria Bethânia, aquilo que eu falei, você tá danado. Olha a serpente aqui falando que você tá, né, querendo fisgar logo o homem de jeito. Mulher romântica querendo fisgar o homem. Eu, Maria Bethânia, acho que... Olha, vamos ver o que as cartas vão dizer. Aqui tá mostrando que você tá bastante pressionando, né? Pressionando bastante o homem. Vamos ver se tem casamento até o final do ano para Maria Bethânia. Ali mostra a sua ansiedade. Olha, Maria Bethânia, eu vejo que aqui você pode estar, né, pressionando a pessoa aí. A carta da justiça mostra, conhece mais, dá um tempo, tá? Pagem de paus mostra aí você bastante afoita nesse aspecto. 6 de copas, Maria Bethânia, curte um pouquinho mais, tá? Curte um pouquinho mais o relacionamento, mas tem futuro sim, tá bom? Tem futuro. As cartas do baralho cigano foram positivas, mas curte um pouquinho aí, tá bom? Boa sorte, Maria Bethânia. Depois você me conta. A Angélica Valoura, ela pergunta. Trabalho com animais, mas estou passando por dificuldades. Angélica Valoura. Vamos ver se o trabalho da Angélica Valoura vai melhorar, né? Olha, Angélica, Rei de Espadas aqui mostra que você é uma pessoa bastante certa, bastante correta naquilo que você faz. Então eu vejo que você me parece uma pessoa bastante capaz. 9 de paus, eu vejo que você está bastante cansada com o trabalho. Eu vejo que você né, você se dedica e talvez você não tenha o mesmo retorno que você imagina com relação a ele. O 4 de paus mostra você procurando uma sociedade, viu? Eu vejo que talvez seja um momento, você fica tão ansiosa aí. E a carta da morte, eu acho que sozinha vai ser mais difícil para você. Eu verdadeiramente acho que você poderia procurar uma sociedade para o seu trabalho, até para você ganhar fôlego financeiro, tá bom? Boa sorte, tá? Depois você me conta. A Alessandra Mota. Boa noite, Alessandra. Olá, professora. Gostaria de saber se vou encontrar minha alma gêmea, pois estou enfrentando um término de casamento de 20 anos. Como é o nome dela mesmo? Alessandra Mota. Alessandra Mota. Alessandra Mota. Ela quer saber se ela vai encontrar uma outra alma gêmea. Alessandra, o primeiro conselho que eu te dou
cumpriu a missão. Não guarde rancor, procure não guardar mágoa, tá? Cumpriu a missão que tinha a cumprir com ele, tá bom? Primeira coisa que eu tô sentindo aqui, que a minha intuição tá gritando para te falar, Alessandra. Vamos ver se você vai encontrar uma outra pessoa, uma outra alma afim de você, né? Vou tirar mais uma carta para... Olha só, 9 de ouros aqui falando que você precisa reconhecer o seu valor e reconhecer a sua capacidade, parar de chorar, parar de se lamentar. 6 de espadas, não dá para você carregar bagagem extra. O que você pode levar desse relacionamento é o conhecimento, são as boas lembranças, né? Aprendizado certamente, mas você precisa querer reerguer, refazer a tua vida, tá? Não guarde, não comece um outro relacionamento com mágoas, com rancores, com tristeza. 4 de paus aqui mostra você conseguindo refazer a tua vida, né? Você consegue refazer. 4 de ouros, tá vendo? 2 quatros, ó. Os 2 quatros aqui estão falando que você depende de você, mas você precisa entender. Passou. Agora é uma nova fase, uma nova vida. Você vai conseguir reerguer, você vai conseguir achar outra pessoa, mas você precisa acreditar. Acreditar que o karma que tinha para cumprir com aquela pessoa passou. Cumpriu a missão. Na verdade, não é nem karma, é cumpriu a missão. É isso, tá? E aí é comemorar, porque cumpriu a missão. Boa sorte. A Janaína Valenzuela, ela pergunta: quero saber... Boa noite, Janaína. Se minha saúde está boa ou preciso ir ao médico, pois ando sentindo umas coisas estranhas. Aí ela pergunta: será que é espiritual? Eu acho que é, Janaína. Vamos ver. Janaína Valenzuela. Vamos ver o que tem a dizer sobre as sensações da Janaína Valenzuela. Eu acho que é espiritual. Primeira carta do Papa. Eu vejo, eu não sei exatamente o que você trabalha, com o que você faz, mas eu vejo a necessidade de você procurar um apoio espiritual. 10 de copas reforça isso, como se você tivesse mais sensível, né? A sua mediunidade tivesse mais aflorada, e as coisas estão acontecendo muito rapidamente para que você possa cumprir a tua missão, tá? A roda da fortuna, as coisas, e você não está conseguindo entender as coisas que estão acontecendo, a velocidade que estão acontecendo. A carta do carro fala sobre isso também. Você precisa buscar o entendimento. E a carta do diabo no final. Quando você busca o entendimento, as máscaras caem. Então você não se torna vulnerável. Você não vai se tornar, né, passível de ser enganada por outras pessoas. Não é magia, não é demanda. É a sua mediunidade, vamos assim dizer, que está aflorando. Então precisa buscar um suporte espiritual para te ajudar nisso, tá? Eu não vejo problemas de saúde. Eu vejo sim a sua mediunidade aflorada. Boa sorte, tá? Beijo grande. Procura, né, se informar, procura estudar, tá bom? Tem livros bons sobre isso para você se cuidar. Boa sorte. O Júnior Phelps pergunta: boa noite, Júnior. Meu novo empreendimento vai gerar minha independência financeira? Júnior Feltz. Isso. Júnior Feltz quer saber se o empreendimento dele vai gerar independência financeira. Júnior Feltz. Júnior, eu vejo que é um empreendimento de grande porte. Tem um risco de instabilidade no começo, Júnior. Não dê um passo, eu vejo que você foi ambicioso naquilo que você tinha para fazer. Você foi ambicioso no seu projeto, você estudou bastante, eu acho que as dificuldades já passaram, tá?
O estudo vai, com certeza, ajudar você nesse processo. Eu acho que o seu empreendimento vai crescer, vai te dar estabilidade, mas procure não ser ousado demais. Ouse, mas não com muitos riscos, tá bom? Sabe quando você ousa, mas tem os 2 pés no chão? É mais ou menos isso. Boa sorte, tá? Vamos lá, próxima. Angela Maia. Já encontrei a minha alma gêmea? Boa noite, Angela Maia. Vamos ver se ela já encontrou a alma gêmea. Angela Maia. Angela, eu acho que sim, ó. As de ouros. Não, as de espadas, as de copas e o imperador. Eu acho que já. Boa sorte. Seja feliz, tá bom? Uma grande chance de você ser feliz com ele. Boa sorte. Próximo. Jurema Rala Silva. Boa noite, Jurema. Ela falou assim: minha sobrinha está muito triste, perdeu a mãe tem 20 dias. Está passando por uma turbulência muito grande. Ela pergunta: ela ainda vai ser feliz? Estou muito preocupada. A Jurema quer saber se é a sobrinha, né? A chama Elaine. Elaine, se ela vai se recuperar. Perdeu a mãe, é isso? Elaine? Quem perguntou é a Jurema, né? A carta do Sol, eu acho que sim, é uma carta extremamente positiva. A carta da Roda da Fortuna também reforça sobre isso. Eu acho que ela vai conseguir ter uma recuperação, mas eu acho que ela vai ter uns altos e baixos. Eu vejo que ainda ela vai ficar um tempo lamentando, tendo saudades aí. O Cavaleiro de Espadas mostra que ela tem que aceitar e seguir o caminho dela. É difícil, às vezes a pessoa fica aí um tempo se lamentando. A carta do Eremita mostra que com o tempo, de uma maneira gradativa, ela vai se recuperar. Mas tem aí um processo de sentir saudades da mãe e tudo mais, tá bom? Beijo grande, tudo de bom. Mas, pô, enquanto ela tá vendo ali a pergunta, falar pro pessoal, lembrando, né, pessoal, que a gente vai ter aí a nossa 5ª turma do curso de tarô agora, começando dia 11 de agosto. As matrículas estão abertas. E aí convido seus amigos para estudar com a gente, tá bom? A gente espera você lá. A Marcilene Pereira pergunta: meu marido comprou um caminhão, vai dar certo? Marcilene Pereira. Vamos ver se vai dar certo o negócio da Marcilene, do marido da Marcilene, né? Que ele comprou um caminhão. Vamos ver se vai dar certo. Olha, é um tanto arriscado, ele precisa ter disciplina. Sabe aquela coisa do autônomo, né? A pessoa que trabalha por conta? Precisa ter um pouco de disciplina aí no trabalho, tá? Mas eu acho que vai dar certo. Ele tá bastante esperançoso, ele tá bastante confiante. E isso é uma coisa importante nesse aspecto. Eu acho que vai dar certo. Um pouquinho de disciplina, algumas dificuldades no comecinho, mas eu acho que vai sim, tá bom? Boa sorte para vocês, os dois, tá? Beijo. A Daniela Gomes pergunta: entro na justiça contra o INSS ou espero por eles? Daniela Gomes, vamos ver se ela deve entrar na justiça contra o INSS. Vamos ver. Daniela Gomes, eu vejo que assim, se você esperar por eles, eu acho que não vai rolar não, tá? Eu vejo aqui você... eu acho que seria bom que você tomasse atitude, tá vendo? Você tá no centro aqui. Você já esperou muito tempo, ó. Né? Eu acho que você tem que tomar atitude. Aqui o 5 de copas mostra que ainda assim vai demorar o processo. Deixa eu ver se o resultado desse processo aí da Daniela Gomes. Ó, o carta do mago mostra aí, é um processo demorado, tá vendo? Mas tem recursos, tem dinheiro vindo aí, né? Tem aquilo que eu falei, é demorado, vai ser um processo complexo aí, mas eu acho que você deve entrar. Você tá no centro aqui, a rainha de copas, você tá no centro tomando atitude, tá bom? Boa sorte.
A Débora Câmara pergunta: Pois não, Débora. gostaria de saber se meu novo projeto de trabalhar por conta própria vai dar certo. Vamos ver se o projeto... Como é o nome dela mesmo? Débora Câmara. Débora, né? Débora Câmara. O projeto dela de trabalhar por conta vai dar certo. Olha, Débora, o Age Paus fala que vai, me parece ser uma boa ideia. A carta da Imperatriz, aí falando que você é uma pessoa inteligente, sabe o que quer. Não vai ser um retorno imediato, tá vendo? Aqui tem aí é um processo que você vai amadurecendo, fazendo, né, que seja fazendo o seu nome, as pessoas conhecendo o seu trabalho, e o Cavaleiro de Ouros mostra você aqui verdadeiramente conseguindo o retorno do seu esforço. É aquela coisa, você vai plantando as sementinhas, né? Vai plantando, vai lá, regando e tudo, e aí com o tempo as coisas vão dando certo, tá bom? Boa sorte. É isso, última pergunta, vamos lá? A Grace Dias. Grace, boa noite, Grace. Gostaria de saber se vou conseguir me relacionar com alguém em especial este ano, pois faz muitos anos que estou solteira e não encontro ninguém decente para um relacionamento Difícil. sério. Grace Dias, quer saber se vai, né, encontrar alguém ainda esse ano. Grace Dias. Grace Dias, é verdade, tá difícil mesmo. Eu tô vendo que já faz um bom tempo aí você tá sozinha. Tá difícil de encontrar alguém, né? Alguém que vai preencher aí todos os seus quesitos. O Cavaleiro de Espadas mostra aí você indo em busca de alguém. Mas, Grace, eu acho que você vai esperar mais um pouquinho, né? Aqui a carta do 7 de Espadas mostra. Eu acho que você ainda vai encontrar ter alguns tropeços aí pela frente, viu, Grace? Boa sorte. Acho que tem que esperar mais um pouquinho aí. O que ela precisa fazer? Vamos ver o que ela vai fazer para encontrar alguém. Vamos ver a Grace. Nossa, essa carta só saiu hoje. Grace, dá um tempo. Dá um tempo, ó. Tem um homem apaixonado vindo para você. Tá? Um homem apaixonado vindo aí. Então, dá tempo ao tempo para que esse homem apaixonado se ligue aí com você, vai sair, vai passear, vai conhecer gente, tá bom? Gente, um beijo grande para todos vocês. Eu tava morrendo de saudades de fazer as lives. E espero vocês na próxima semana, todas as quartas aqui, a gente falando sobre tarô, sempre com um tema diferente. Espero vocês, deixe os seus comentários, compartilhe aí se você gostou, dê o seu curtir se você gostou do nosso encontro. E espero vocês, quem quiser estudar com a gente, as matrículas estão abertas, dia 11 aí, o curso de tarô. Logo, logo a gente vai ter o curso de baralho cigano também. Beijo grande para vocês, muito boa noite e até a próxima semana. Beijo grande, namastê.